Olá, sejam bem-vindos ao Gotas de Meditação, este projeto que já está na segunda apresentação. Na verdade, eu quero aqui colocar-me de forma bem respeitosa a qualquer tipo de meditação. Como sabemos, a arte de meditar é orientais. O importante é que você, ao meditar, encontre a melhor forma para que você possa entrar num estado meditativo que possa equilibrar você de maneira em relação à saúde, à parte física, espiritual também e mental. Só que o meu objetivo aqui, com esta apresentação sobre o que é meditação, é fazer aqui uma apresentação também das práticas integrativas e complementares segundo a visão do SUS, do Sistema Unificado de Saúde, que compreende que há 29 práticas integrativas e complementares capazes de auxiliar, juntamente com a medicina, a melhor forma de equilibrar o paciente. Então, portanto, farei esta breve apresentação sob essa visão do sistema de saúde, mas também tendo como base o livro do Dr. Roberto Cardoso, chamado Medicina e a Meditação, um médico ensina a meditar. Aqui, durante esta apresentação, irei mostrar alguns aspectos que o Dr. Roberto Cardoso tem colocado sobre o que é meditar, sob essa ótica da medicina. E também, no final, eu farei algumas orientações para que vocês se posicionem de uma forma tranquila para fazer a sua própria meditação e, portanto, abordarei como tema o silêncio, tá? Porque a arte de meditar é uma espécie de silêncio, mas ao longo desta apresentação vocês irão aprender de uma forma bastante interessante o que é o silêncio na realidade, no aspecto meditativo, tá bom? Então, eu vou agora aqui pedir licença, porque eu vou apresentar a nossa tela, né? Então, portanto, ficará aqui de uma forma mais didática. Espero não me estender demais, né, sobre essa questão, para que vocês possam, de certa maneira, compreender o que é meditar. Tá bom? Lembrando que seria interessante, para quem não assistiu ainda à primeira parte da nossa apresentação desse projeto que estamos aqui fazendo como Gotas de Meditação, que assistam ao primeiro vídeo, que assim vocês vão compreendendo qual é a proposta deste projeto, tá bom? Então, o que é meditação? Mas antes, vou falar sobre as práticas integrativas e complementares, obviamente que aqui, apenas dizendo o que são, né, essas práticas, eles são espécie de tratamentos terapêuticos, tendo por base conhecimentos tradicionais, a fim de prevenir diversas doenças como depressão, hipertensão. Em certos casos, também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece integral e gratuitamente 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares. Os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e práticas integrativas e complementares são fundamentais para a saúde humana. Por isso, tem crescido o número de profissionais capacitados e habilitados para maior valorização dos conhecimentos tradicionais de origem, onde se originam grande parte dessas práticas. Então, vocês encontram amplamente pesquisando. Aqui eu deixo disponível, aqui ao lado, eu deixo disponível o link de acesso, né, da fonte em que eu tirei essas informações. Para o SUS ainda, meditação é uma prática mental, individual, milenar,
descrita por diferentes culturas tradicionais, que consiste em treinar a focalização da atenção de modo não analítico ou discriminativo, a diminuição do pensamento repetitivo e a reorientação cognitiva, promovendo alterações favoráveis no humor e melhora no desempenho cognitivo, além de proporcionar maior integração entre mente, corpo e mundo exterior. A meditação amplia a capacidade de observação, atenção, concentração e a regulação do corpo, mente e emoções. Desenvolve também habilidades para lidar com os pensamentos e observar os conteúdos que emergem à consciência. Facilita o processo de autoconhecimento, autocuidado e autotransformação e aprimora as interrelações pessoal, social, ambiental, incorporando a promoção da saúde à sua eficiência. Aqui também nós temos os links, né, disponíveis, onde foi retirado essas informações. Para o SUS ainda, o Reiki é uma prática terapêutica que utiliza a imposição das mãos para canalização da energia vital, visando promover o equilíbrio energético necessário ao bem-estar físico e mental. Busca fortalecer os locais onde se encontram bloqueios, aqueles nós energéticos, eliminando as toxinas, equilibrando o pleno funcionamento celular e restabelecendo o fluxo de energia vital, conhecido como Qi. A prática do Reiki responde perfeitamente aos novos paradigmas de atenção em saúde, que incluem as dimensões da consciência do corpo e das emoções. E como já disse aqui para vocês no primeiro vídeo, eu pratico como voluntária o Reiki em uma instituição que é particular, em um hospital, e ali faço a aplicação do Reiki em pacientes. Obviamente, com a pandemia, nós estamos fazendo, por enquanto, online, mas já estamos quase retornando já a um grupo que já está retornando para o presencial, e óbvio que de uma outra maneira, talvez nós não iremos fazer o Reiki nos quartos do hospital, mas sim em algum ambiente ali com toda a segurança que a saúde nos pede para que tenhamos nesse momento de pandemia, né? Então, agora a seguir, eu vou falar um pouquinho só, uma breve biografia do Dr. Roberto Cardoso, graduado em medicina pela Universidade de Brasília, ele é um especialista em ginecologia e obstetrícia, é mestre em obstetrícia e doutor em ciências pela Unifesp, docente e organizador do curso de formação de facilitadores de meditação em saúde da Escola Paulista de Medicina. E uma vez eu fui a um evento em que ele fez uma palestra e este livro trouxe para mim uma fonte, né, de pesquisa que eu já há muito tempo tenho feito em relação a tanto à prática meditativa quanto ao Reiki, e ele tem como foco, claro, em seu livro, apenas a ideia da meditação. Para ele, ele associa a mente humana a um fabuloso computador, o qual ele é programado diariamente desde o nosso nascimento. Logo, a mente humana ela é treinada e vai ficando cada vez mais eficiente. Mas, muitas vezes, é necessário se desligar, né? Fazer com que a mente se desligue dos problemas, das tensões, das emoções. E ele entende ser quase impossível pedir para que alguém desligue a mente por alguns minutos. Mas a maioria acredita que parar é perder, mas para ele, ao contrário, parar é crescer. Então, são muitas informações importantes que há neste livro. Eu fiz apenas uma síntese, e o médico diz que a meditação consiste, então, em nada mais, nada menos que perceber o real papel da mente. O objetivo da meditação é apenas observar, sem tentar dominar, destruir, julgar, comparar ou analisar,
foi o que eu já havia dito também, né? Aqui se constrói essa ideia de que medicina e meditação podem caminhar juntos e que, na verdade, quando nós estamos no ato meditativo, os pensamentos vão surgindo, é automático, né? E nós não precisamos tentar dominá-los, nem mesmo destruir ou julgar, ou fazer comparações ou análises, nada disso. Para o doutor Cardoso, essa questão que nós damos, né, esse espaço que nós damos para a meditação, é como se fosse buscar, né, esse espaço meditativo, e ela é aplicada como uma técnica que leva à modificação da consciência. Na medicina, então, segundo o doutor, a meditação é a aplicação de uma técnica que leva à modificação da consciência. Interessante, né? Vamos ver aqui como ele define operacionalmente a meditação. Segundo o doutor, utilizar alguma técnica específica claramente definida envolvendo relaxamento muscular e algum ponto do processo e relaxamento da lógica tem de ser um estado necessariamente autoinduzido, utilizando um artifício de autofocalização. Agora eu vou apresentar esses 5 elementos que ele coloca como importante para o ato da meditação. Primeiro, ele chama de técnica específica. É a definição e a prática regular de um procedimento técnico. O facilitador, no caso, o terapeuta ou o orientador, deve apresentar claramente a técnica a ser utilizada e instigar o aprendiz ou o iniciante a segui-la diariamente. As experiências de cada um dos meditadores ocorrem de maneiras diferenciadas, bem como as sensações de cada um. Quer dizer, cada uma das pessoas que irão meditar não terão as mesmas sensações. Então, é preciso observar as suas próprias meditações, as suas próprias experiências, aquilo que está agindo na sua mente, sem julgamentos, sem críticas, de uma forma tranquila, né? Observando que existe aí uma técnica a ser realizada. O relaxamento muscular ao longo do percurso meditativo ocorre aquilo que ele chama de estado de relaxamento psicofísico, o que automaticamente envolve o relaxamento muscular. Segundo Cardoso, mesmo em formas de meditações ativas ou passivas, esse relaxamento é denominado por alguns estudiosos como estado alterado de consciência. O que ele quis dizer com meditações ativas? As passivas nós já conhecemos, né? É sentar-se em um lugar tranquilo, se possível a meia luz, tendo ali como uma âncora, uma música, um mantra, ou você ficar centrado no seu centro da testa, e ali então vislumbrar, às vezes, cores, imagens, ir para algum outro lugar, mas existe também a possibilidade de atividades como caminhadas, então ele chama de meditações ativas, e durante a caminhada você pode estar num estado de relaxamento, né, psicofísico, e, portanto, ali se estabelece a meditação, tá bom? Então, ele diz que essa forma de relaxamento muscular, ela vai acontecendo automaticamente quando a mente vai relaxando, também vai reduzindo o estado de alerta, ou seja, há aí uma diminuição do metabolismo corporal entre 15 e 20 minutos a partir da prática meditativa. É interessante, né, perceber que muitas vezes nós até pedimos, né, como orientadores, para que a pessoa relaxe, né, que ela solte os braços, que fique de uma forma tranquila, e que ela possa relaxar os músculos do rosto. Tudo isso é solicitado, é uma orientação muito importante, tá? Depois ele fala sobre o relaxamento da lógica.
está muito associado a alguns fatores tais como pretender. Ele usa esse verbo no infinitivo, pretender, como pretender não analisar, não tentar explicar os eventos psicofísicos que ocorrem durante a meditação, não julgar se é bom o pensamento, ruim, esses problemas, certo ou errado, não criar expectativa de qualquer tipo em relação a esse processo. Para o autor, o pretender já exige uma ação cerebral que produz as funções de atenção, planejamento e expectativas. Por isso que ele diz que é praticamente impossível desligar a mente total. Alguns dizem zere, né, os seus pensamentos, não pense em nada, é impossível. Mas o próprio ato, né, de pretender já visa aí um objetivo. E aí, então, esses são os aspectos que envolvem a meditação sob a ótica científica, que apesar desse paradoxo, é necessário haver um ponto focal, ou seja, uma espécie de âncora, que nós vamos falar um pouquinho logo a seguir, que é o artifício da autofocalização, utilizando quando se medita, que deve ser utilizado quando se medita. Para Cardoso, manter a âncora é o mesmo que colocar o mundo sob a cabeça de um alfinete. Bem interessante essa frase, né? Essa metáfora criada pelo doutor. A ancoragem conduz à concentração da lógica, assim ocorre o relaxamento da lógica. Estado autoinduzido. Ele condena, né, que as meditações sejam, de certa maneira, conduzidas. Ele acha que o meditador, ou mesmo o iniciante, já deve ter uma autossuficiência e, portanto, não deve ser tomado pelas orientações durante a meditação, tá bom? Então, é óbvio que eu respeito isso, mas eu também gosto muito de ouvir, às vezes, algumas orientações durante a meditação, principalmente quando eu não estou muito concentrada, né? Um dia muito agitado, eu acho que quando eu ouço a voz do orientador na área da meditação, eu vou me soltando, né, das amarras, eu vou me libertando do pensamento tão atribulado, e aí eu vou conseguindo relaxar. Aí então eu acredito que eu vá, de certa maneira, já entrando no estado meditativo. Mas, segundo ele, a pessoa precisa ter essa independência, né? E, portanto, realizar a meditação sozinha, no lugar e horários disponíveis. E também os exercícios meditativos, quando são ajudados, né, provocam uma espécie de transe hipnótico para o doutor e não o estado alterado de consciência. Por isso que ele diz que nós precisamos antes ensinar detalhadamente as técnicas, e vamos escolhendo aqui, hoje nós vamos ter uma técnica, e vamos deixar que o iniciante pratique de forma autônoma. Mas eu vou abordar sobre a questão do silêncio, conforme eu coloquei no programa, no primeiro vídeo, tá bom? Nós vamos aí depois verificar isso com mais calma. Um outro item que ele aborda e define como a operacionalidade da meditação é o artifício de autofocalização que vai manter o foco de concentração. E aí ele divide em âncora positiva ou âncora negativa, ou também de desligamento. A âncora positiva nós gostamos mais e fazemos isso mais diariamente, como, por exemplo, ouvir um som, pode ser uma música de reiki, pode ser uma música da própria meditação, é só colocar ali nos sites de pesquisas, né? E nós vamos encontrar várias músicas relativas a reiki ou então relativas à meditação. Podemos aí ouvir mantras, a contagem de passos, se eu tiver naquela meditação ativa, né, eu posso observar, por exemplo, a natureza enquanto estou caminhando. Então, são também âncoras que eu vou determinando para que eu entre nesse estado meditativo. Aí, caso você perca o foco, não tem problema, é só retomar
a ancoragem escolhida por você antes de iniciar a sua meditação. Em relação à âncora negativa, ou também conhecida como âncora de ausência de âncora, ou âncora do vácuo, é o mesmo que manter toda a atenção no esforço de não manter a atenção em nada, ou seja, manter a mente silenciosa, porém sem um foco específico, que eu acho muito difícil, e também ele próprio diz que somente os iluminados conseguem essa capacidade de meditar, porque neste caso nós estamos sempre com a questão do barulho, né, das interferências do nosso mundo exterior, e só quando estou em estado muito elevado de conhecimento meditativo, portanto, que ele denomina os iluminados, é que conseguem, né, meditar sem qualquer outro tipo de âncora. E aí ele diz que é o que ele classifica como o dueto primordial quando nós estamos, né, sem esse estado de iluminação que nós não somos. A maioria das pessoas, esse processo cíclico entre o foco na ancoragem, na música, ou na luz que se centra ao centro da minha testa, e ali observar luzes, cores, ir para lugares distantes que me deixa de uma forma tranquila a observar a natureza, o universo. Então, ele diz que esse processo de desvios, né, do ruído, dos pensamentos que vão entrando nesse nosso tentativa de meditação, né, ela vai acontecendo, mas o importante é que se retome. Não tem importância você entrar, às vezes, num estado, né, de devaneio e, às vezes, voltar ao problema, aos pensamentos que vão surgindo, mas, portanto, é só retomar o foco que ele vai explicar mais adiante. Só um minutinho, pulei aqui demais. Aí ele fala sobre o artifício, né? E aí, então, sim, tá certo. Nós vamos terminando aqui essa apresentação. Eu não quis me estender demais para que o vídeo não fique muito longo. Nós vamos experimentando, então, a ideia de que nós vamos caminhar para o nosso processo de meditação, mas antes de falar sobre o silêncio, eu vou colocar aqui algumas orientações. O ideal é que você organize o seu tempo para dedicar-se em torno de 15 a 20 minutos de meditação. Procure estar em um ambiente calmo para que essa meditação possa ocorrer. Escolha uma das âncoras preferidas, como nós já dissemos, uma música de meditação, mantras ou qualquer outra que te deixe de uma forma agradável, harmoniosa com a música, né, em relação ao ato de meditar. Você pode visualizar uma luz, né, saindo do centro da sua testa, ou recebendo, né, no topo da sua cabeça a entrada de uma luz dourada, lilás, azul. Nesse momento, não tem, de forma alguma, que se estipular cores ou algo assim, porque meditar é simples, é deixar a sua intuição, que a sua intuição ocorra de maneira que você possa, de certa forma, agir meditativamente, confortavelmente. Evite movimentos bruscos, né, como ficar coçando a cabeça, tirando a sua concentração. Inspire. Aí a inspiração, o doutor Cardoso explica que ela deve ser distendida suavemente em relação ao abdômen. O seu abdômen, na verdade, enquanto você inspira, o seu abdômen cresce para frente, o umbigo movimenta-se para fora do seu corpo. Aí você conta de 1 a 3. Inspirei, expirei. Também posso expirar soltando o ar pela própria narina, tá? E contando até 3, de maneira que o ar vá saindo, né, dos meus pulmões e, portanto, o meu abdômen vai também retomando ao seu local normal. Faça uma sequência de até 3 vezes dessa respiração,
em ritmo cada vez mais lentos. Aceite a entrada e a saída do ar de seu corpo em perfeita harmonia e de forma bem confortável. Procure voltar a sua atenção sem qualquer julgamento para o seu abdômen, que está localizado a 2 a 3 dedos acima do seu umbigo, observando o ritmo respiratório. Veja, aqui já pode ser uma ancoragem, né? Talvez eu não tenha música, eu não consiga ter acesso, né, à ideia de estar percebendo ambientes externos, lugares bonitos, basta eu concentrar nesta respiração conforme a orientação já dada. Sempre que um pensamento surgir, caso se distraia com ele, retome ao foco de atenção aquela âncora escolhida para você, como, por exemplo, a própria respiração que você está ali, né, colocando o seu abdômen para frente e, ao expirar, retomando o seu abdômen ao local normal, né? Ao terminar essa prática, o ideal é fazer 3 respirações amplas, e aí você vai abrindo lentamente os seus olhos, ficando mais um tempinho em silêncio. Aí procure praticar constantemente essa técnica, sem obrigações, sem expectativas e sem qualquer tipo de julgamento. Então, neste momento, eu vou aqui fazer um pouquinho uma parada, porque eu preciso colocar a música, né? E, portanto, com a música, nós ficaremos aqui em torno de mais uns minutos. Vamos por aí 7, 10 minutos, para que você possa meditar de uma forma bem tranquila, tá bom? Só um minutinho, vou aqui colocar agora a nossa música. Vamos ver o que. Eu irei agora falar um pouquinho sobre o silêncio e depois deixá-los, né, junto com vocês mesmos, fazendo aqui a sua própria meditação. Vamos lá, então. Inspirando, enquanto isso, eu vou dizer o que acontece quando ficamos em silêncio. O silêncio tem o propósito de ouvir o nosso interior, pois dizem que todas as respostas estão em nós mesmos. E quando estamos em profundo silêncio, estamos em estado meditativo. O silêncio vai além das palavras, pois a ausência das palavras, segundo os indianos, não é exatamente o silêncio. O silêncio meditativo é uma condição mental de quietude, de serenidade, de equilíbrio. É a busca de si mesmo, da verdadeira essência. É preciso afastar-se, às vezes, do barulho exterior. A meditação é essa conexão consigo mesmo e com o universo, ou até mesmo com a divindade. A mente humana pode ser comparada com um iceberg, onde temos e vemos a agitação das águas batendo de encontro a esse iceberg. As espumas do mar flutuam de forma agitada, mas é preciso então mergulhar no fundo do mar e observar a calmaria e a beleza que há nessas profundezas. Aproveite o silêncio desse mergulho sem se importar por alguns instantes com os problemas externos. É possível sair dos problemas físicos, materiais. Tome esse tempo para você. É um momento de contato com a sua própria essência e com a essência da natureza. Vamos, além do mundo da forma, até a divindade da existência humana, ou até o reconhecimento de quem somos. Vamos iniciar, então, este momento de meditação por mais algum tempo, você e o seu próprio silêncio.
Inspire profundamente, expire bem devagar.
Agora, vamos retornando ao nosso estado consciente, vagarosamente. Inspire de uma forma bem mais ampla, profunda. Vá abrindo seus olhos, voltando à realidade, agradecendo por mais um dia nesta meditação, agradecendo a tudo que de bom que você recebeu e até mesmo os seus problemas. Tudo pertence a você, mas nesse momento de meditação, você entra num processo de equilíbrio de emoções, de dores, e respeita a si mesmo, a si mesma.